Ao nome do nosso Deus, seja toda a honra e toda a glória para sempre. Aos nossos queridos irmãos que estão aqui reunidos conosco, recebam a paz do Senhor, e também você que está aí na sua casa, ou no seu local de trabalho, ou em outro ambiente, neste momento, assistindo essa reunião de culto. Que a bênção do Senhor, a graça e a paz dele possa alcançar a tua vida e o teu coração. Aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, o princípio e o fim, seja toda a honra e toda a glória para sempre. Eu quero orar com você neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, reunidos na tua presença. E te louvamos, ó Deus, e damos graças pelo privilégio de estar aqui neste ambiente, de poder cantar canções em tua honra, de poder exaltar o teu nome e dizer às pessoas o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso e o quanto o Senhor está disposto a salvar, a perdoar e abençoar todo aquele que buscar a ti de todo o coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço humildemente a inspiração do teu Espírito Santo sobre a minha vida neste momento, em que estarei transmitindo uma palavra ao coração de todos aqueles que nos ouvem. Que o teu Espírito Santo use a minha vida como um veículo para transmitir a palavra certa aos ouvidos daqueles que nos ouvem. E que esta palavra possa trazer cura, possa trazer salvação, libertação, transformação, esperança no coração daqueles que se perdem. Para a glória de Jesus, nós te louvamos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje o dia é um dia muito especial para todos nós. E por muitas razões. Uma delas porque hoje, no nosso calendário, nós comemoramos o dia de Pentecoste. E o dia de Pentecoste tem uma importância, tem uma relevância muito grande na história do cristianismo, porque marca o dia em que o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de discípulos que estavam reunidos, orando ao Senhor, e os encheu com grande poder, e a partir daquele dia, daquele momento, todas aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo saíram e começaram a falar do amor de Jesus para outras pessoas, e a igreja do Senhor cresceu e se multiplicou, chegando até nós. Também hoje, o dia é muito importante, porque hoje marca o 50º dia da nossa jornada de jejum, de oração, palavra e evangelismo. Mais uma edição do JOP, que pela graça de Deus, pela bondade de Deus, nós conseguimos concluir nesse dia. E todos nós aqui já estamos acostumados, aqueles que participam desta ação anual da igreja, sabe que todo ano, quando nós entramos neste período de jornada de oração, algumas ações que acontecem no mundo espiritual refletem no mundo natural. Então muitas coisas acabam acontecendo, coisas inesperadas, às vezes o oculto que é revelado por Deus, trazendo à luz aquilo que estava escondido, a fim de que não sejamos enganados. Deus tem falado conosco todos os anos durante esse período de oração e tem nos assegurado a sua vontade e o seu propósito para o Ministério Independência com Cristo. Mas nesse ano, especificamente, nós enfrentamos desafios diferentes dos anos anteriores. E não foram poucos os desafios. Mas eu diria a todos vocês que o pior, o mais intenso de todos os desafios que nós enfrentamos tem sido o isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19. Esse isolamento que impediu muitas pessoas acostumadas a orar conosco na igreja e estar aqui conosco durante esses 50 dias, esse isolamento que trouxe muito medo, muita apreensão às pessoas, e eu tenho dito para algumas pessoas com quem eu tenho conversado que um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar após esse período de isolamento social, de quarentena,
é o medo provocado pela pandemia. E esse medo ele deve durar por um bom tempo. Mesmo entre os cristãos mais piedosos, ainda haverá alguns resquícios de medo, e nós precisamos orar ao Senhor para que Deus nos cubra com o sangue de Jesus Cristo, que o Senhor nos cubra com a sua graça e nos proteja. Durante esses 50 dias, mesmo com todos esses desafios que nós enfrentamos, e hoje pela manhã, eu dizia aqui na reunião de oração que logo que nós começamos a jornada de oração, eu num dia estava orando aqui e falei, Senhor, eu não sei até quando nós poderemos orar aqui juntos, porque havia um clima de pavor, de terror muito grande. Mas o Senhor foi conosco e hoje nós terminamos esta jornada de 50 dias. Então eu quero elevar a Deus a minha gratidão e o meu louvor por todas as pessoas que estiveram comigo aqui nas manhãs de oração, orando e intercedendo pela Igreja do Senhor. Também quero louvar a Deus pela vida daqueles que não vieram aqui orar conosco, mas que a partir das suas casas estiveram orando durante esses 50 dias, clamando ao Senhor também, intercedendo uns pelos outros, e apresentando os propósitos ministeriais desta casa. Louvar a Deus por aqueles que, através do jejum, consagraram áreas de suas vidas ao Senhor, santificaram as suas vidas diante de Deus. Alguns fizeram um jejum integral, outros fizeram um jejum parcial, não importa o tipo de jejum que você tenha praticado. O mais importante de tudo isso é saber que o Senhor te deu força, te deu graça e você foi capaz de vencer algumas áreas da sua vida e consagrá-las ao Senhor. Também aqueles que leram a palavra do Senhor. Queridos, e como é maravilhoso ler a palavra do Senhor. Como é bom meditar na lei de Deus. A palavra do Senhor, ela é como um terreno onde se encontram muitos tesouros escondidos. E aqueles que a leem, é como se você estivesse cavando esse terreno em busca desses tesouros. E quando nós fazemos uma leitura devocional, com reverência, com humildade, focado em Deus, o Senhor nos permite acessar esses tesouros e descobrir grandes revelações da sua palavra. E eu creio que Deus tem falado com muitos de nós nesses dias durante a leitura bíblica. E também louvar a Deus por todos aqueles que não perderam as oportunidades para falar do amor de Jesus para as pessoas. Aqueles que usaram de todos os meios disponíveis para comunicar a graça de Deus a outras pessoas. Aqueles que são evangelistas de fato e não de nome. Há uma frase de um certo escritor que diz assim que o objetivo mais elevado da evangelização não é o bem-estar dos homens e nem mesmo a sua bem-aventurança eterna, mas a glorificação de Deus. Então vocês que evangelizaram, que lançaram esta semente da palavra de Deus nos corações das pessoas, vocês, além de levar as pessoas a oportunidade de um bem-estar, de uma vida plena, da bem-aventurança eterna, vocês glorificaram a Deus através das suas vidas. Então que o Senhor abençoe a todos vocês. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre a oração, até porque o Espírito Santo do Senhor, ele tem me incomodado muito, não só nesses dias, mas as pessoas que já me conhecem sabem que se há algo que eu tenho prazer em fazer no reino de Deus é orar ao Senhor com a igreja. Porque eu vejo que a oração, ela é uma arma poderosa que todos nós possuímos. Ela está à disposição de todos. E quando nós oramos, nós combatemos o mal. Quando nós oramos, o Senhor nos mostra soluções para situações difíceis. Quando nós oramos, os milagres acontecem na nossa vida e na vida daqueles por quem nós oramos. Um certo escritor
falando a respeito do poder da intercessão, da oração, ele falou assim que ela tem um poder tão eficaz na vida do cristão que ela nos permite intervir na história, transformar a cultura e produzir uma cultura redimida, visando sempre, na medida do possível, o bem-estar das pessoas no que diz respeito à queda, ao distanciamento de Deus. Quando nós oramos, ainda que às vezes os corações estejam endurecidos, embrutecidos por causa do pecado, as nossas orações movem o coração de Deus e o Espírito de Deus vai agindo na vida dessas pessoas e vai quebrando essas estruturas rígidas a fim de que elas conheçam o amor de Cristo. A oração, ela permite que a salvação chegue aos pecadores e que o nome do Senhor seja glorificado até que Cristo venha. Foram 50 dias, queridos irmãos, de grandes e boas experiências. Eu creio que não só para mim, mas para todos vocês que oraram ao Senhor. E durante esse período, nós abrimos o coração diante de Deus. Eu pude ver muitas pessoas orando aqui pela manhã e compartilhando com Deus as suas necessidades, as suas orações. Outros não tinham palavras para expressar ao Senhor durante o período de oração, então se mantinham em silêncio, glorificando a Deus e confirmando as orações de seus irmãos. Mas durante esse período nós pudemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades. Nós pudemos clamar pela igreja do Senhor, pelas famílias, pela liderança. Nós oramos aqui por todas as pessoas. Se tiver, eu não sei se tem nesse momento alguma mulher grávida, gestante nesta casa, mas durante esses dias nós oramos também por todas as mulheres gestantes e pelos bebês que ainda não nasceram, que estão sendo gerados no ventre das mães, mas já gerados debaixo de oração e da bênção do Senhor. Nós oramos pelos governos, oramos pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, oramos pelos povos não evangelizados. E em relação ao nosso ministério, à nossa igreja, nós apresentamos 5 propósitos ao Senhor. Não quer dizer que vamos deixar de orar por esses propósitos, mas esses 50 dias nós intensificamos o nosso clamor, a nossa súplica em favor desses propósitos. Então nós oramos pelo avivamento, um avivamento que seja constante, que seja contínuo na vida da igreja. Nós não podemos viver de pequenas doses de avivamento. Nós não podemos viver de pequenas reuniões avivadas. Nós precisamos estar avivados a todo momento, a todo instante, continuamente. E nós pedimos ao Senhor, e creio que Deus tem ouvido as nossas orações, para que os dons espirituais sejam ativados na vida de cada cristão, que cada um de nós possa experimentar esta plenitude do Espírito Santo de Deus e sermos verdadeiramente testemunhas do amor de Deus, da graça de Deus, da transformação que o Evangelho opera através de nossas vidas. Nós oramos pela visão ministerial da igreja, porque o Senhor tem dado uma visão a esse ministério. Deus tem dado visões a cada igreja, a cada ministério, para que eles cumpram os seus propósitos. E no que diz respeito a nós, o Senhor tem nos dado uma visão de alcançar gerações. Alcançar gerações através da comunhão cristã. Mesmo que a gente esteja nesse momento distantes socialmente por causa de uma pandemia, mas a comunhão que reina entre nós, que impera entre nós, ela nunca cessa. E ela continua e vai continuar até o dia de Cristo. O ensino da palavra de Deus, a igreja não pode, de maneira alguma, viver sem conhecer a Deus, sem meditar na palavra do Senhor, sem conhecer os planos de Deus para ela. Então o ensino faz parte também desta visão. Assim como a vida cristã na prática, nós não queremos ser crentes de igreja, nós queremos ser crentes em Cristo. Nós queremos viver o Evangelho em todos os lugares aonde nós estivermos.
Se você estiver no teu trabalho, você é de Deus. Se você estiver na sua academia, você é de Deus. Se você estiver na escola, você é de Deus. Se você está na tua casa, você é de Deus. Ou seja, vida cristã na prática é você viver 100% do seu tempo expressando a natureza de Cristo através da tua vida, seja das tuas palavras, seja das tuas atitudes e das tuas ações. E é claro, minha gente, que dentro da visão nunca pode faltar a oração. É aquilo que nos leva, que nos aproxima de Deus. Nós oramos por todos os membros desta casa. Oramos para que vocês sejam mais abençoados do que são. Ah, queridos, e como eu sou grato a Deus, porque nesse período de crise, nesse período de dificuldades, de lutas que muitos estão passando, o Senhor tem abençoado o seu povo, tem abençoado esta igreja. Nós oramos por muitos irmãos que estavam desempregados ou ficaram desempregados nesse período. E a minha alegria é saber que a maioria desses irmãos, mesmo nesse período de pandemia, nesses 50 dias, o Senhor abriu novas portas, eles conseguiram se reencontrar no mercado de trabalho. Então nós somos gratos a Deus, mas nós queremos mais. A gente quer uma igreja que seja uma igreja com unidade, uma comunidade com unidade, onde a gente possa cuidar um dos outros, ter carinho, ter amor, ter respeito uns pelos outros. Nós oramos pela liderança da igreja. E como eu tenho orado ao Senhor pela liderança, como nós temos orado, para que a liderança esteja pronta, preparado em todo momento. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de transformação, de mudanças. A igreja já não está mais operando na mesma sintonia, no mesmo modelo que operava alguns meses atrás. Muitas coisas mudaram e muitas lideranças acabam se paralisando, né? Ficando ali sem fazer nada, porque não conseguem identificar novas portas, novas formas de continuar evangelizando e pregando a palavra do Senhor. Então a nossa oração é para que o Espírito de Deus dê sabedoria, para que o Espírito de Deus torne cada líder criativo, inovador no seu ministério, para continuar fazendo a obra do Senhor. E também oramos pela missão. Queridos, a nossa oração durante esses 50 dias foi uma oração, não só pelo que Deus já tem feito, porque Deus fez muitas coisas boas. Hoje pela manhã, nós estávamos reunidos aqui e logo após a oração, uma de nossas irmãs compartilhou um lindo testemunho conosco. Eu estava para contar o testemunho da irmã quando ela apareceu e então eu disse para ela, é melhor que você conte, né? Porque nada melhor do que você ouvir uma informação vindo direto da fonte. E essa irmã, ela compartilhou conosco que Deus está fazendo na vida dela nesse período de 50 dias. Os nossos corações se alegraram muito pelo que o Senhor está fazendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai fazer muito mais ainda. Deus vai realizar coisas maiores na tua vida e nesse ministério. A palavra do Senhor, ela diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles enxergam longe. Eles são como águias, eles têm o seu faro apurado, conseguem identificar e detectar uma conquista a quilômetros de distância. Assim também são aqueles que oram ao Senhor e que depositam a sua confiança, que têm a sua esperança no Senhor. Nós acreditamos não só naquilo que nós vimos e ouvimos e sentimos, mas também naquilo que espiritualmente o Senhor permite nos enxergar, aquilo que está diante de nós, que são grandes coisas que o Senhor irá fazer. Que hoje seja esta reunião uma reunião de gratidão. Que esta reunião de hoje seja uma reunião para nós louvarmos ao Senhor e dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E que nós possamos, em todo o tempo, lembrar de agradecer ao Senhor por tudo, porque, queridos, Deus nos ouve em todo momento acerca daquilo que nós oramos. Quando você ora intercedendo por alguém, Deus está ouvindo a tua oração.
Lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 21, a Bíblia fala que Rebeca, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então ela era uma mulher que se sentia triste, desonrada pelo fato de não poder gerar filhos. Mas no mesmo versículo diz que Isaac orou a Deus em favor dela. Não foi Rebeca que orou, foi Isaac que orou. E ele apresentou a situação dela e pediu ao Senhor em favor de Rebeca. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor ouviu a oração dele e Rebeca se tornou mãe. Então, quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, talvez você não esteja vendo neste momento nenhuma ação de transformação, de mudança na vida da pessoa. Talvez você tenha orado por alguém e você não está enxergando ainda alguma mudança. Mas espere no Senhor, confie no Senhor. Porque se você orou com sinceridade, se o teu coração estava realmente aberto, disposto para Deus, Deus ouviu a tua oração. E assim como Deus ouviu a oração de Isaac, Ele vai fazer um milagre na vida dessa pessoa pela qual você orou nesses dias. Quando nós sofremos também com o desprezo, porque muitas vezes por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, nós também somos desprezados, às vezes somos ignorados. As pessoas às vezes criticam sem sentido porque não conhecem o amor de Deus e não sabem o quanto este amor opera através de nós. Mas vejam bem, a palavra do Senhor diz em Gênesis 29, 33, que Leia, ela ficou grávida depois que a sua amiga, sua companheira, a humilhou, zombou dela, porque ela não podia também gerar filhos. E aí ela diz assim, quando o Senhor lhe deu um filho, ela colocou o nome dele de Simeão e falou assim, o Senhor ouviu que eu era desprezada, e aí ele me deu mais um filho, ou seja, o filho representava a honra. Então ela estava se sentindo desonrada, mas o Senhor ouviu a oração dela e lhe deu um presente, lhe deu um filho, lhe deu honra em dose dupla, para que ela pudesse lembrar-se de que Deus é o Senhor na vida dela. Você acredita que Deus também está te dando honra nesse dia, na tua vida profissional, familiar, ministerial, em todas as áreas da tua vida? O Senhor é aquele que abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. E se você orou com humildade, com humilhação diante de Deus, fique sabendo que o Senhor ouviu a tua oração. Sabe, quando nós estamos desesperados, aliás, eu não quero falar muito desta palavra hoje, mas quanta gente que está desesperado nesses últimos dias. Quantas pessoas que estão sem nenhuma perspectiva em relação a seu futuro, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Escute o que diz a palavra do Senhor no livro de Salmo 18, versículo 6. O salmista fala assim, no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. E do seu templo no céu o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Deus ouviu a tua oração, Deus ouve a tua oração. Enquanto eu estou pregando esta palavra agora, se existe no teu coração algum sentimento de desespero, se você está necessitado neste momento, eu te convido a orar ao Senhor neste momento e escute o que a palavra está dizendo. Deus escutou, Deus ouviu o teu grito de socorro. Salmo 69, 33, o Senhor ouve os necessitados. Deus ouve as tuas orações. E quando muitas vezes nós estamos diante de situações que representam a destruição, né, a perda, o prejuízo, e aí nós oramos ao Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, o Senhor nos salva. Lá em Joel capítulo 2, 32 diz, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Eu não sei no que você está envolvido, no que você está enrascado, eu não sei como que você está, se você está oprimido por alguma situação no dia de hoje.
Mas olha o que a palavra está dizendo: todo aquele que pedir ajuda do Senhor será salvo. E a palavra diz mais ainda: foi o Senhor que prometeu a todos os que não tiverem sido destruídos, aqueles a quem o Senhor escolheu, eles serão salvos. Então clame ao Senhor no dia de hoje e receba o livramento sobre a tua vida. Quando nós suportamos com perseverança a provação, quantas pessoas que desistem da sua caminhada de fé, quantas pessoas que aceitaram a Cristo e no primeiro momento eram entusiastas, viviam motivadas, empolgadas, tinham maior alegria de estar na casa do Senhor. Ah, como se alegravam quando chegava o dia de culto, o momento de ir à casa do Senhor. A pessoa colocava suas melhores vestes e vinha correndo para a casa do Senhor. Mas aí veio as provações, as lutas se intensificaram na tua vida. E de repente você foi perdendo aquela força, você foi desistindo e você parou no meio do caminho. Ei, escute o que a palavra do Senhor diz: não desista. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Você quer ser recompensada pelo Senhor? Você quer ser recompensado pelo Senhor? Você quer receber a bênção de Deus na tua vida, a bênção completa de Deus sobre você? Então persevera. Se nós buscarmos ao Senhor, se nós orarmos ao Senhor de todo o coração, Deus vai cumprir todas as suas promessas a teu respeito. O Senhor diz lá em Êxodo 34, versículo 7, eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Então, quando você ora ao Senhor de coração, e você se entrega a Deus totalmente, vejam bem, você passa a fazer parte destas promessas de Deus. E o mais interessante é que estas promessas, elas se estendem também sobre as gerações vindouras. O pai que ora, a mãe que ora, ela atrai a bênção do Senhor e as promessas de Deus sobre os filhos. Os filhos que oram vão trazer as bênçãos do Senhor sobre os seus filhos. Então a palavra do Senhor diz: eu abençoarei com a minha promessa, né? Eu cumprirei a minha promessa a milhares de gerações. Que a tua geração seja abençoada. Que aqueles que virão depois de você também sejam abençoados. E eu tenho uma boa notícia para você. Todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, ao povo de Israel, estão acessíveis para você que aceitou a Cristo. Pastor, como você pode afirmar isso? Na Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 39. Esta promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles a quem o nosso Deus chamar. E o Senhor está te chamando hoje, para que você também faça parte dessa promessa. E Romanos, capítulo 9, versículo 8. Isto quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultados da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. O que Paulo está deixando bem claro aqui é que com a morte de Cristo e a sua ressurreição, e com a chegada do Espírito Santo sobre a igreja, aqueles que aceitaram a Cristo nasceram de novo. E eles passaram a ser detentores das promessas que Deus fez a Abraão. Em 2 Coríntios 7:1, a palavra diz assim: queridos amigos, todas estas promessas são para nós. Então você quer desfrutar da bênção de Deus? Você quer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem na sua palavra, de promessas, de bênçãos? Você pode, só precisa entregar a tua vida ao Senhor de coração, orar ao Senhor constantemente. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento.
Quais foram os teus propósitos durante essa jornada de oração? Provavelmente alguns de vocês apresentaram ao Senhor propósitos simples. Sabe, aqueles propósitos fáceis de ser realizado, né? Mas tem aqueles outros que apresentaram ao Senhor propósitos impossíveis, causas impossíveis. Sabe, coisas que você não consegue resolver, por mais inteligente que você seja, por mais disposta que você seja, por mais habilidoso que seja, você não consegue resolver determinadas situações da sua vida. E pode ser também que alguns tenham apresentado ao Senhor alguns propósitos que já perduram anos, situações que estão há anos na tua vida, que você precisa de uma resposta, de uma solução, que não veio até o momento. E aí, de repente, você pensou, eu vou orar ao Senhor, eu vou apresentar ao Senhor durante esta jornada de oração. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Não importa qual foi o teu propósito, se ele foi o mais simples ou o mais complexo, Deus te dará uma boa resposta. Eu vou repetir para você lembrar-se disso. Deus te dará uma boa resposta. Porque todas as vezes que nós nos reunimos em oração, Deus também fala conosco. Queridos, e como é maravilhoso quando a gente está reunidos em oração ao Senhor, 2, 3 ou mais pessoas, e de repente Deus revela a alguém coisas incríveis a teu respeito. Eu me lembro que durante essa jornada de oração, houve um dia em que eu estava orando aqui e apareceu uma pessoa aqui na igreja que não é membro desta casa. E essa pessoa, ela tomou conhecimento da nossa jornada de oração pela internet, entrou em contato comigo, era um pastor. E eu falei para ele, vem orar conosco. Ele falou, qualquer dia eu vou. E ele veio num dia que eu estava extremamente tenso. E eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus por algo. E aquele irmão, ele veio, orou conosco ali, boa parte da sua oração em silêncio, terminou. Nós nos despedimos, os irmãos foram embora e eu vi que ele ficou um pouquinho mais. Eu pensei, o que esse irmão quer comigo? E aí ele falou, eu preciso falar algo para o irmão. E ele falou, olha, eu vim aqui hoje porque Deus me deu uma palavra e eu preciso te entregar essa palavra. E ele começou a entregar para mim algo da parte de Deus. Queridos, quando a gente está orando ao Senhor, Deus usa pessoas para falar coisas maravilhosas. Isso me faz lembrar de uma passagem na Bíblia, está lá em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17, do versículo 15 até o 27. Eu não vou ler todos os versículos. Mas a palavra do Senhor diz que o profeta Natã, ele teve um encontro com Davi. E a Bíblia começa dizendo assim, que Natã contou a Davi tudo o que Deus havia lhe revelado. Ora, e aí a palavra do Senhor diz que Davi, quando ele ouviu a palavra do profeta, ele entrou na tenda sagrada, que era o antigo templo. Na época ainda não havia o templo construído, então era a tenda sagrada. Aonde ele entra, ele senta e ele ora ao Senhor. E ele começa a orar ao Senhor, e olha como que ele começa a sua oração. Ele fala assim, Senhor, eu não mereço tudo isso. Mas não mereço o quê? O que o profeta disse para ele. Queridos, quando a gente está em oração, Deus usa pessoas para falar conosco. E se nós estamos em comunhão com Deus, a gente se apodera destas palavras boas que Deus libera através dos nossos irmãos. E aí acontece exatamente como Davi. O Senhor ainda não tinha cumprido a sua palavra, mas Davi, ele orou ao Senhor e falou assim, Senhor, eu nem mereço tudo isso. E aí ele começa a falar, o Senhor está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E o Senhor está me tratando como um grande homem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for orar, fique atento ao que Deus está dizendo para você. Quando você for orar, preste atenção na sua oração e preste atenção naquilo que Deus diz a você através das pessoas. E quando você receber uma palavra de promessa, não seja como aquelas pessoas que às vezes recebem presentes e aí não gostam do presente e joga de lado e deixa de lado e ignora. Promessas de Deus na vida do crente são presentes, são cheques em branco. Promessa de Deus na vida do crente é a certeza de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu.
Porque o nosso Deus, ele não mente, ele não se engana. O nosso Deus não age como as pessoas que voltam atrás. Então o salmista, ele termina dizendo no versículo 27 o seguinte: Senhor, tu tens abençoado os meus descendentes, que a tua bênção esteja com eles para sempre. Quais foram os teus propósitos que você apresentou ao Senhor? Quais são os teus planos que você tem para o teu futuro? O que você está pensando em fazer quando toda esta pandemia passar, quando o isolamento social acabar? O que você está pensando em fazer amanhã? Você já pensou em submeter estes planos ao Senhor? Você já pensou em colocar nas mãos de Deus todos os seus planos? Olha o que a palavra do Senhor diz. A gente faz muitos planos, lá em Provérbios 19, 21. A gente vive sonhando, imaginando coisas, pensando em coisas. Mas quem decide é Deus, o Senhor. Então por que não colocar na mão de Deus, gente? Porque quando a gente coloca na mão de Deus, você pode ter certeza que os teus planos lograrão êxito. Em Jeremias 29, 11 diz assim: o Senhor, os planos que eu tenho para vocês, quais são os planos que Deus tem? Ele diz: prosperidade e um futuro cheio de esperança. E aí o Senhor diz assim: vocês vão me chamar, orar a mim e eu responderei. Você tem orado ao Senhor? Você tem clamado a Deus? Você tem colocado nas mãos do Senhor os teus planos? Quando você coloca os teus planos nas mãos do Senhor, você está cumprindo o desejo de Jesus, a vontade de Jesus, expressa na sua oração ensinada aos discípulos. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Quando vocês orarem, diga: venha o teu reino sobre nós. Ou seja, venha a tua vontade, Senhor, sobre nós. E se você orar ao Senhor dessa maneira e permitir que a vontade de Deus se estabeleça, pode ter certeza, os teus planos serão bem-sucedidos. Eu te faço mais uma pergunta. Você ama a Deus? É muito comum a gente ouvir pessoas dizer assim: eu amo a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente ama a Deus, então ore. Porque não é possível acreditar em alguém que ama ao outro se não há relacionamento. Se eles não se conversam, se eles não se dialogam, se não ouve o outro. E a oração é exatamente isso, é falar com Deus. Como que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não falamos com Deus? Se nós passamos a maior parte do nosso dia focados em nós mesmos e a outra parte focado nos outros e esquecemos de orar e falar com Deus. Se você ama, então ore, porque quando você ora, você atrai a presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. E quando você atrai a presença de Deus, tudo o que você faz vai cooperar para o teu bem, para o teu sucesso. Deixa eu te falar mais uma coisa ainda. Nós não podemos deixar de orar em nenhum momento, igreja. Hoje nós terminamos uma reunião de oração e graças a Deus por todos aqueles que oram nesta casa. Porque nesta semana alguns me procuraram e perguntaram: pastor, vamos parar de orar? E a resposta foi: não, vamos orar mais. Então a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos começar uma nova jornada de oração. Amanhã nós vamos começar uma jornada sob o tema perseverando em oração, com base bíblica lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração. Então nós vamos começar amanhã, todos os dias, 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui reunidos orando, perseverando em oração. Você não pode vir orar na igreja, você não pode orar às 7 horas. Qual é o horário que você pode orar? 5 horas da manhã? Então ore às 5 horas da manhã. É ao meio-dia? Ore ao meio-dia. Mas nós vamos perseverar em oração. Esta não é uma jornada com prazo para terminar. Ela pode durar 2 semanas, 4 semanas, pode durar 56 semanas, 54 semanas, não sabemos o tempo que ela vai durar. Mas todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos estar aqui orando. E para cada dia nós apresentaremos um propósito ao Senhor. É claro que, além desses propósitos, você pode também vir orar conosco
e apresentar os teus pedidos, os teus propósitos pessoais. Mas eu desejo que cada um de vocês que for orar conosco, possam apresentar o propósito do dia ao Senhor e orar conosco, nos ajudar também por esses propósitos, que são propósitos focados no reino de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu queria falar mais tempo, mas olha, queridos, a palavra de Deus ela é tão doce como mel, que dá vontade de não parar de falar. Mas eu vou passar rapidamente para vocês no culto de hoje, e nas outras reuniões, com certeza, estaremos falando mais a respeito. Toda segunda-feira, nós vamos orar pela igreja, toda segunda-feira. O nosso foco da oração será pela igreja local. Nós vamos orar pelo nosso ministério. E vamos orar para que a gente seja forte, para que a gente possa vencer todas essas batalhas em nossa jornada de fé. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16 até 19, Paulo ensina que nós devemos orar pedindo o quê? Acerca da igreja. Que ela seja espiritualmente forte. Que Cristo viva no coração da igreja. Que a igreja esteja edificada com alicerces no amor. Que a igreja possa compreender o amor de Cristo. Que a igreja venha conhecer a Cristo. E que Deus possa encher completamente a igreja com a sua natureza. Na terça-feira, nós vamos orar toda terça-feira por provisão sobre a vida de vocês, servos do Senhor. Existem muitas promessas na Bíblia, onde o Senhor promete bênçãos naturais para o seu povo. E nós vamos orar, vamos continuar orando ao Senhor, pelos irmãos que estão desempregados, pelos irmãos que trabalham por conta própria, vamos orar pelos irmãos que são empregadores, por aqueles que são empregados. Nós vamos clamar ao Senhor para que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esta vai ser uma oração baseada na justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Deus dará a cada um segundo a sua generosidade. Se você é uma pessoa generosa, Deus vai te dar muito mais. Lá em 2 Coríntios 9, 8 a 10 diz assim, Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que precisam e tenham mais do que o necessário. E Ele dará todas as sementes que vocês precisam como resultado da generosidade de vocês. Se você é uma pessoa generosa, que ama a Deus, que ama a sua igreja, vem orar conosco por provisão. Quarta-feira, nós vamos orar por proteção. Nós vamos continuar clamando ao Senhor, porque quando a ciência falha, quando a economia falha, quando o governo falha, quando a medicina falha, quando a inteligência humana não é suficiente, ainda resta uma esperança. O nosso Deus, Ele pode fazer milagres. E o nosso Deus é aquele que guarda o seu povo. Se nós orarmos com humildade, com reverência ao Senhor. Salmo 116, versículos 6 a 9. O Senhor protege os que não podem se defender. Aleluia! Se você não tem como se defender, queridos, e nesse momento nenhum de nós tem poder para se defender sozinho. Mas a palavra do Senhor diz, o Senhor protege os que não podem se defender. E diz mais ainda assim, o Senhor nos livra da morte. O Senhor faz parar as lágrimas. E o Senhor te impede de cair na desgraça. E ainda diz mais, por causa disso, o salmista falou, eu viverei uma vida de obediência ao Senhor. Então nós vamos orar e pedir a Deus por proteção, porque se Deus não nos guardar, minha gente, se Deus não estiver conosco, nós não teremos nenhuma salvação. Quinta-feira, nós vamos orar pela paz sobre a nação. O Brasil precisa de paz, irmãos. Nos últimos dias, tem se intensificado algumas crises de violência por todo o país. As pessoas estão inquietas. Existe um sentimento de ódio generalizado entre as pessoas, de revolta na sociedade, contra os governos. O discurso de ódio que tem aumentado, o discurso de violência na família, na sociedade, nas comunidades. E nós vamos orar ao Senhor pela paz, em todas as esferas, para que a igreja do Senhor possa viver em paz.
Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Nós vamos orar por todas as pessoas, pelos reis, por aqueles que têm autoridade, para que nós possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação e respeito aos outros. Dedicação a Deus e respeito aos outros. Oremos pela paz. E na sexta-feira, o nosso alvo de oração, o nosso propósito de oração na sexta-feira será pela missão, porque a igreja não pode esquecer que ela foi constituída para adorar a Deus e evangelizar o mundo. Esta é a razão de nós existirmos. E nós vamos orar a Deus para que venha um mover do Espírito Santo sobre todos nós, para que nós sejamos tocados por Deus, impulsionados por Deus a falar do amor de Jesus para as pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 14 até o versículo 17 diz: como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? A palavra do Senhor diz: como é bonito os mensageiros trazendo as boas notícias. Que cada um de nós seja um desses mensageiros que irá levar boas notícias aos lares, às famílias, a todos os cantos da terra. Eu estou finalizando esta palavra e quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa continuar orando, porque tem horas, queridos, que a única coisa que nós podemos fazer é orar. Porque por mais esforço que haja, por mais ação que haja, por mais que você se movimente, por mais que você utilize métodos e métodos, tem hora que a única coisa que pode nos levar à vitória é a oração. Então eu quero te convidar para orar ao Senhor. Em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24 diz assim: que os israelitas estavam gemendo por causa da sua escravidão. Então eles gritaram e pediram socorro ao Senhor, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos dele e lembrou da sua aliança feita com Abraão. Nós vamos continuar orando ao Senhor, até que a gente possa dizer: a nossa nação está em paz, a nossa casa está em paz, a nossa igreja está em paz, o nosso bairro está em paz. Até que a gente possa dizer com toda segurança que o Senhor nos abençoou e que não haja nenhum temor sobre vocês, sobre nós.